Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem! E saiu outro cavalo branco, outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, esse segundo selo, quando se abriu, também o segundo ser vivente, né, falou: vem, né? Assim como o primeiro. Então, os quatro selos, na sua abertura, os quatro seres viventes apresentam, anunciam a abertura desses quatro selos, porque tem tudo a ver com nós, com os seres viventes aqui na terra, tá? E esse cavalo vermelho, né, o vermelho aqui representa, né, representa muito derramamento de sangue, tá? Muito derramamento. O cavalo vermelho e o cavaleiro simbolizam grandes derramamentos de sangue provocados pelas guerras, né? Muitas guerras aconteceram desde a ascensão de Cristo até o dia de hoje, né? Esse cavaleiro, né, ele tem essa para derramamento de sangue. Então, durante esses 20 séculos, desde a ascensão de Cristo, queridos irmãos, nós tivemos muitas guerras, muito derramamento de sangue, não é isso? Isso mostra que quando o cavalo branco sai correndo e o cavalo vermelho segue, as guerras seguiram a pregação do Evangelho. E o terceiro selo, hein? Vamos dar uma olhada, versículos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Ora, que significa esse cavalo preto? Cavalo preto do terceiro selo. A cor preta aqui simboliza a escassez de alimento, né? É a escassez de alimento, tá? E representa, essa cor preta representa a cor da fome. Mas agora escureceu-se-lhes o aspecto mais do que a foligem. Olha só, quando a pessoa está faminta, morrendo de fome, o aspecto é horrível, é muito feio, né? Ele vai se definhando, vai se escurecendo como a fuligem. Não são conhecidos nas ruas, e a sua pele se lhes pegou aos ossos, quer dizer, só sobrou pele sobre ossos. Secou-se como uma madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham, atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. Irmãos, a fome é uma coisa horrível. Não queira passar pela fome. Muitas vezes eu digo para os meus netos, né, que escolhem comida, não quer isso, não quer aquilo, eu digo: vocês não sabem o que é passar fome. É horrível, é uma situação triste. E por isso que é representado pelo cavalo preto, né? E o seu cavaleiro tem uma balança na mão, quer dizer, a balança, né? Geralmente uma balança, né? E eu acho que deve ser quase que uma balança de precisão para medir pouca quantidade de comida, né? Então, a escassez faz com que, né, o alimento que você até não dá muito valor no dia a dia se torna alimento extremamente preciosos e valorosos, né? E eis, e ouvi como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. Sabe o que é isso? 1 denário é salário de um dia de um soldado romano. Quer dizer, é um salário bem pago, tá? Salário de um dia. E
o salário de um dia de um soldado, né, um salário bem pago, de um dia, só na escassez, só dá para comprar 1 quilo de farinha. 1 quilo de farinha, entre nós aqui no Brasil, deve estar custando entre 4 a 5 reais. 4 a 5 reais, tá? De repente, 1 quilo de farinha estará, na escassez, custando 200 reais. É nessa proporção, né? Por quê? Porque se um soldado romano, o que ganha por um dia, né? Eu faço meus cálculos, né? Ele deve, quem sabe, com seus 25 dias de trabalho, de dias úteis de trabalho, deve receber por volta, no nosso salário de hoje, 5 mil reais, tá? Um salário bem pago. Isso deve dar em torno de 200 reais por dia, tá? Então é como se você pagasse 1 quilo de farinha com 200 reais. 200 reais só dá para comprar 1 quilo de farinha. Então são quase 40 vezes mais do normal. Então, se você, só para você ter uma ideia, se você comprar um pãozinho francês, vamos supor que é um pãozinho francês, né, você consiga comprar hoje por até R$1, é como se na escassez você tiver que pagar R$40 por um pãozinho, Então imagina só, né, o valor das coisas. Então não dá para você comprar coisas de luxo. Por isso ele diz aqui, né, não danifiques o azeite e o vinho. O azeite virou produto de luxo e o vinho, então, é um produto de requinte. Nós não, né, na escassez nem pensa em ter essas coisas. Por isso, irmãos, aqui representa a fome. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente dizendo: vem, e olhei, eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então está claro que o 4º cavalo amarelo e o seu cavaleiro representam a morte, tá? Como um cadáver em putrefação, tá? Então, por isso que é um cavalo, uma cor amarela esverdeada, tá bom? E para vocês entenderem. Então também é próprio da aparência das pessoas portadoras de graves doenças, o que simboliza a pestilência, epidemias e a morte. Queridos irmãos, nós estamos vivendo isso, estamos convivendo, né, no Brasil, ocorrendo, isso é uma coisa, né, que nós não vimos no passado, pelo menos na nossa geração, né? Isso é para todos, porque nós vivemos no mesmo mundo. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu, tá? Nós estamos vivendo nesses dias, esse tempo que são tempo próximo do fim, tá bom? Ainda não é o fim. O fim vai vir com a grande tribulação, etc. Ainda não é o fim, mas é o próximo do fim, tá? Então haverá realmente muitas guerras, né? Reino levanta-se contra reino, nação contra nação, acontecem fomes, terremotos e também epidemias, tá? Isso que está ocorrendo entre nós.